paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Pai. Eu gostaria de iniciar agora com você, orando ao Senhor, entregando este momento aos cuidados dele, né? Para que a gente possa estar na dependência dele, buscando aí a palavra verdadeira que vem somente dele. Amém? Eu gostaria de orar então. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, pela palavra do dia de hoje. Eu agradeço a Ti por este tema. Eu agradeço a Ti pela forma como iremos discorrer toda a Tua palavra relacionada a Jesus, e eu me coloco, Pai, em plena dependência do Teu cuidado, em plena dependência da Tua orientação, da Tua revelação, da Tua sabedoria. Eu me coloco à Tua disposição para o Senhor me usar conforme a Tua vontade e o Teu querer nesta live. Assim eu Te louvo, assim eu Te bendigo e assim eu Te glorifico, agradecendo cada um que já entrou, cada um que entrará e conforme cada um que assistirá ainda esta live. Que o Senhor venha nos abençoar conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler o tema, né, central aqui, que no caso é: para Deus, Jesus é o padrão, e para você, né? Então aqui fica bem claro que Jesus, ele é o padrão de Deus. E a palavra que eu gostaria de ler aqui com você é João 14,6, que diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão através do Filho. E aí eu fui buscar um pouquinho mais, né, a respeito da soberania de Jesus e por que ele é o padrão que Deus estabelece para termos o contato com o Pai, né? A gente sabe ali em Gênesis, logo no primeiro capítulo, que ali estava Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então Jesus estava presente desde sempre. Inclusive o Velho Testamento é sempre o posicionamento da sombra daquilo que viria a ser, que é Jesus que vem no Novo Testamento, né? Então o Velho Testamento ele é recheado de palavras mostrando ali que viria o Salvador, que Jesus é o caminho e que viria o mais perfeito, né? E aí dentro desse estudo que eu fiz hoje, eu fiz a seguinte pergunta: por que Jesus é o padrão de Deus? E aí eu escrevi aqui, ó, por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo em santidade em Maria. Então Jesus, ele não foi gerado através de uma relação homem-mulher, né? Ele foi gerado através do milagre do Espírito Santo, o qual ele depositou a semente da perfeição no ventre de Maria, virgem. Por isso que Jesus, ele é o padrão de Deus, né? Inicialmente, eu coloquei como resposta a isso primeiro, mas ainda tem, porque ele permaneceu em obediência em tudo o que o Pai lhe ordenava. Por isso que ele é o padrão de Deus. Por que mais? Porque ele realizou milagres, ele realizou prodígios, ele realizou maravilhas, né? Por quê? Porque Jesus é a revelação daquilo que inúmeras vezes foi escrito ali no Velho Testamento. Que mais que temos o porquê de Jesus ser o padrão para o nosso contato com o Pai? Porque ele é o pão que desceu do céu, porque ele é o verbo que estava com o Pai na criação do mundo, porque ele é a luz do mundo, porque ele é a porta das ovelhas, porque ele é o bom pastor,
porque ele é a ressurreição, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, porque ele é o Messias, porque ele é amoroso, compassivo, humilde, misericordioso, ele é justo e cheio de graça. Por que mais? Jesus é o padrão de Deus. Porque em tudo o que ele fez, ele foi exemplo. Ele em nenhum momento colocou o eu dele em evidência. Mesmo ele sendo Deus, ele se fez carne e se tornou um humano, né? Passando as mesmas tentações, os mesmos processos que nós, e ainda assim, em nenhum momento, ele deixou de caminhar segundo o coração de Deus. Ele estava ali, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Que mais? Porque ele é Jeová, né? Então ele é aquele que diz, eu sou aquele que nada te faltará, porque ele é Jeová Jireh. Quem é Jeová Jireh? É aquele, o Senhor que vê e provê todas as coisas. Ele é Jeová Shalom, que ele é o Deus da paz. Por que Jesus é o padrão? Porque ele é Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Porque ele é Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Porque ele é Jeová Shammah, que ele é o Senhor que está presente. Jesus é o padrão de Deus, porque ele é Sabaote, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Tsidkenu, que é o Senhor da nossa justiça, porque ele é Kadesh, que é o Senhor que santifica. Ele é o Deus Elohim, que é o Senhor Deus de Israel. Ele é o Raá, que é o Senhor, é o meu pastor. Ele é Naqueu, que é o Senhor que destrói todo comportamento do mal. Ele é Jeová Elion, que é o Senhor Altíssimo. Ele é Jeová El Gimolai, que é o Senhor que recompensa. Além de tudo isso de Jesus, para ser o padrão de Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus poderoso, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é a palavra, ele é o Emanuel, que é o Deus conosco, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele é amado, ele é a brilhante estrela de Davi, ele é a estrela da manhã, ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Então, temos inúmeras características de um padrão de excelência, a qual Deus trouxe Jesus para nos ser exemplo. Então, por que ele é esse padrão? Por todas essas adversidades de quem ele é. Então, de alguma forma, aqui a gente compreende o quê? Que ele é o único digno de fazer a conexão entre eu, você e o Pai. Por quê? Porque conhecendo a verdade, que é Jesus, conhecendo ele, que é o caminho, né? Conhecereis a verdade e ali ela vos libertará. Quem vos libertará? Jesus, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele encontramos tudo isso. Por isso que ele é a conexão perfeita, porque ele foi o único que veio em terra, não se contaminou, por mais que ele caminhasse entre os beberrões, por mais que ele caminhasse entre os pecadores, por mais que ele caminhasse diante do mundo que nos cerca, né? Porque o mundo, ele de alguma forma jaz no maligno, mas em nenhum momento Jesus se contaminou com o pecado, em nenhum momento ele se
ele se colocou em situação a qual ele deixaria de obedecer ao Pai. Pelo contrário, tudo que Jesus fez, ele fez com plena excelência, em escolha, em obediência ao Pai. Então, ele é a conexão perfeita. Por quê? Porque ele veio como filho, sem pecado, gerado em Maria, nasceu, permaneceu ali sendo criado, né, dentro do ensino ali da Torá, de todas as leis judaicas, caminhou em obediência em todo o tempo ao Pai. E ali ele morreu e ele também ressuscitou. Então, por isso que ele tem poder nos céus e na terra, porque ele não se contaminou com o pecado do mundo, ele se fez pecado, porque a morte a qual ele morreu ali na cruz torna ele maldito por mim e por você. Então significa que Jesus é o padrão perfeito para termos a conexão com o Pai, para sermos transformados a partir do momento dessa excelência, do sim. Ele deu sim para o Pai, né? O Pai perguntou: quem enviarei? E ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se fez esse cordeiro mudo que sofreu e morreu na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Por isso que ele é o padrão de Deus. Mas padrão em que sentido? A partir do momento que eu e você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus, ele traz o Espírito Santo para morar dentro de nós. E quando ele traz o Espírito Santo para habitar em nós, significa que o Espírito Santo vai trazer a revelação de quem é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou: não sou eu que vivo em mim, Cristo vive em mim. Então, se Jesus vivia em Paulo, significa que ele é o nosso padrão também. Então, por que, né, a gente vê que Jesus é rechaçado de diversas formas? A gente vê que Jesus, no nome dele há perseguição, no nome dele há zombaria, né? Quantas pessoas zombam, quantas pessoas não acreditam, inclusive os próprios judeus, né? Os judeus o negaram. E o fato dos judeus o negar, ali a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus, né? Então, de alguma forma, houve ali uma falta de entendimento do Messias, porque eles esperavam alguém de forma política, mas Jesus veio para estabelecer um reino que é dos céus e nada a ver com a terra. E eles não conseguiram entender, mas os que entenderam, como Paulo, como Mateus, como Lucas, como todos os discípulos ali e todo o povo que seguia Jesus no Novo Testamento, entenderam que ele era o Messias. Então significa que a perfeição de padrão que temos que ter em comunhão ao Pai é Jesus. Por isso que ele é o único que nos leva ao Pai, porque ele é perfeito em tudo que ele fez. Ele nasceu em perfeição, ele permaneceu em perfeição e ressuscitou em perfeição. E hoje está lá à destra do Pai, cuidando de mim e cuidando de você. Então, por isso que Jesus é o único que leva ao Pai. Né? A gente vê inúmeras religiões que cada um tem aí o seu mentor, né? Mas a Bíblia diz com clareza: o único que segue, né, e que leva a Jesus, ao Pai, é Jesus. Então a gente tem que ter convicção de que ele é esse caminho, porque ele é a vida, né? Que mais que a gente tem como se espelhar em Jesus, que ele foi um discípulo fiel, né? Ele se doou o tempo todo, ele se fez ali doador de sua vida por mim e por você. Ele foi um discípulo extremamente fiel a tudo aquilo que Deus o orientava. Então significa que Jesus é um discípulo o qual devemos nos espelhar, né? Então o que mais que Jesus tem? Ele é aquele que ele não se sentia ofendido diante das
transgressões e dos nossos pecados. Pelo contrário, ele veio justamente para tirar isso de nós, para arrebanhar todo o pecado que cometemos no passado, arrebanhar todo o pecado que cometemos hoje e aquele que ainda cometeremos. Esse é Jesus, por isso que ele é o padrão de Deus, porque ele é a pessoa perfeita que veio na Terra para ser exemplo para mim e para você. Agora, quem é Jesus para você? Você o conhece como conselheiro, como príncipe da paz, como salvador, como Messias, como sendo o único caminho ao acesso ao Pai? É importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque ele veio para livrar a gente do pecado. Ele veio para transformar a nossa vida dia após dia. A nossa transformação não é no ato que a gente aceita Jesus como Salvador. A nossa transformação vem na nossa caminhada, na nossa intimidade, no nosso dia a dia, de se render, de orar, de jejuar, de buscar, de se colocar ali em comunhão e intimidade com Ele. Porque Ele é tudo isso que eu falei para você, Ele é Jeová Jireh, é o Deus que provê. Então qual é a sua necessidade que Jesus não pode fazer? Ele é o Jeová que cura. Qual é a cura que você precisa, que você pode delegar ao nome dele? Porque ele falou para os discípulos, em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, em meu nome. Há poder nos céus e na terra, é no nome de Jesus. Porque o nome dele é quem ele carrega. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel. Então, diante dessa verdade, a gente tem que entender que o Espírito Santo hoje, que habita em mim, que habita em você, que aceitou Jesus como Salvador, é aquele que vai fazer morada dentro de nós através de Jesus. Não tem como eu ter Deus sem ter Jesus. Não tem como eu ter o Espírito Santo sem ter Jesus. Porque tudo é através dele. Ele morreu, ele pagou o preço na cruz, ele ressuscitou, ele está perfeito à destra do Pai. Então Jesus é o padrão dos céus e esse padrão é para minha vida e para a tua vida. Então é importante que você saiba quem de fato é Jesus. Quem é ele? Para você saber que você não vai se espelhar no seu vizinho, você não vai se espelhar no seu irmão, você não vai se espelhar no seu pai ou na sua mãe, mas você vai se espelhar em Jesus. Porque quando você olhar para Jesus e verificar tudo isso que eu li aqui, tudo isso que eu falei aqui, de quem ele é, você se tornará segundo o padrão de Deus, porque você vai ter Jesus na sua vida. Você vai ter ele. E uma vez que você tem Jesus, você tem tudo. Então, aqui diz, eu coloquei aqui, uma vez que você aceita ele, ele vai transformar toda a sua dificuldade, ele vai transformar tudo aquilo que você não tem domínio próprio, ele vai transformar tudo aquilo que você não domina em você mesmo, diante da sua fragilidade, diante dos seus vícios, diante das suas dificuldades. Você vai colocar aos pés de Jesus. E Jesus vai falar, eu sou capaz de tirar o vício, eu sou capaz de te curar, eu sou o Deus da justiça, Eu sou aquele que faz justiça por ti, porque Jesus é o nosso advogado fiel, Então, quando você aceita Jesus, Você aceita toda a condição de transformação, matando o seu próprio eu para estabelecer dentro de você o padrão que agrada a Deus, que é o padrão de Jesus. Então Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do nosso coração, ele está batendo. Ele está aí batendo, através de uma mensagem, através de um louvor, através de uma palavra, através de uma profecia. Jesus está dizendo, olha, eu te amo, você é importante para mim. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra para transformar a tua vida. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra para mudar a tua história. Jesus está à disposição.
ainda hoje, 24 horas. Basta você abrir teu coração, basta você confessar com os seus lábios, basta você pedir: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda a minha condição, eu quero caminhar segundo o teu padrão, eu quero que você seja a pessoa a qual eu vou me espelhar dia após dia. Dia após dia, Jesus não criou expectativa em homem nenhum. Jesus em nenhum momento criou expectativa, por isso que Jesus não sofria, né? Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo açoitado, mesmo tendo padecido diversas dores por mim e por você, porque o padrão dele era o padrão dos céus, era o padrão de Deus, e ele veio para agradar o Pai. Então, quando Jesus se torna o nosso padrão dentro de nós, isso vai refletir nas nossas ações, isso vai refletir na nossa transformação, isso vai refletir no nosso dia a dia. Então é importante que você tenha essa plena convicção, que você tenha essa plena certeza de que se você deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai te transformar no momento que você buscar intimidade diária com ele, dia após dia. E aqui eu coloquei mais assim, ó, compreende que somente através dele há solução para a tua vida? Porque não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, ele é Jesus e ele faz todas as coisas. Então é importante que você saiba que Jesus é o conselheiro. Se você precisa de um conselheiro, converse com ele. Abra teu coração para ele, mostra para ele a tua fragilidade. Eu preciso da tua ajuda. Ele vai ser o conselheiro. Se você precisa de justiça, que Deus faça justiça diante de alguma situação, aqui ele fala que ele é Jeová Tsidkenu. Ele é o Jesus que faz a justiça em relação à tua causa. Se você precisa de ser santificado, ele é o Kadesh, ele santifica a tua vida. Se você precisa de um Deus que te recompensa, ele é o El Gimolian. Então significa que ele é Jesus para toda e qualquer situação. Ele é Jeová Nissi, que ele é a bandeira que você pode se apegar e a falar: essa bandeira é a bandeira que eu sigo, é a bandeira que me representa, né? Ele é Shalom, ele é a paz. Se você não tem paz, busque em Jesus. Ele é Shalom, ele é a própria paz, só ele é capaz de dar paz. Então, ele é Jeová Rafá. Que cura você precisa? Aonde você pode chamar Jesus de Jeová Rafá? Ele é aquele que cura. Então, em qualquer situação, ele é Jeová Jireh, ele é aquele que provê, ele é aquele que vê, ele é aquele que está com você em todo o tempo. Então, é importante que você saiba que Jesus é o padrão de Deus, porque ele é um homem que não pecou, ele é um homem que não se contaminou com as coisas desse mundo, ele é um Jesus que passou por este mundo, cumpriu o propósito dele para que eu e você possamos ter acesso novamente à eternidade. Porque quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele entra na nossa história, ele muda a nossa vida. E a gente, quando Adão e Eva pecou, a gente estava destinado diretamente a ir para o inferno. Só que o que Jesus fez? Ele veio e nos converteu. Ele fez uma conversão de volta para a eternidade. Por quê? Porque ele deu a vida dele por mim e por você. Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente à eternidade, para que, usando o nosso livre-arbítrio, a gente pudesse novamente tomar a decisão. Se Adão e Eva pecou, hoje ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Eu te quero, Jesus. Me representa, Jesus. Muda minha história, Jesus. Me transforma, Jesus. Me cura, Jesus. Eu quero caminhar diariamente contigo, Jesus. Jesus, tu és o meu padrão, porque em nenhum momento você viu Jesus julgar ninguém. Em nenhum momento você viu Jesus fofocar. Em nenhum momento você viu Jesus tacando pedra. E ele poderia ter feito. A gente tem situações na Bíblia como a mulher samaritana, não, aquela mulher que foi pega ali em flagrante no adultério. Ele falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. E ele poderia tirar a pedra
Mas ao invés de atirar a pedra, ele falou: mulher, vá e não peques mais. O amor dele, quem ele é, transborda. O amor de Jesus transborda na minha vida e na sua vida. E é esse padrão que a gente tem que ter. A gente não pode olhar para Beltrano, Ciclano, né? A gente tem que olhar para Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, o próprio Davi fala: Senhor, eu tô aqui angustiado, eu tô aqui em desespero, eu preciso do teu cuidado, eu preciso, Senhor, do teu socorro. E aí ele fala: eu vou olhar para cima, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para aquele que é o norte da minha vida, eu vou olhar para aquela que é a minha referência, eu vou olhar para aquele que venceu o mundo. E Jesus diz que com ele podemos todas as coisas, e se com Jesus podemos todas as coisas, devemos acreditar na sua palavra, porque a sua palavra é o verbo. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Tanto é que ele estava ali presente na criação. Jesus falou: haja luz. Deus falou, o verbo se tornou real através do Espírito Santo. Os três estavam ali e os três continuam trabalhando para que eu e você volte para ele de livre e espontânea vontade. Volte para ele de livre e espontânea escolha. Então só Jesus tem o poder de te levar ao Pai. Só Jesus tem o poder de retornar a tua vida para o céu. Só Jesus tem o poder de te dar a vida eterna. Por quê? Porque ele ama você, ele escolheu você antes mesmo de você ser gerado no ventre. Jesus escolheu você. Às vezes você pode pensar: eu sou obra do acaso, aconteceu, porque minha mãe não esperava. Mas nada disso é verdadeiro, porque Deus, ele é o dono da vida, Jesus é a vida. E quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido, ele já tinha determinado um propósito na tua vida, ele já tinha te escolhido para uma obra aqui na terra. Então saiba que Jesus, ele é o padrão de Deus, porque nele há excelência. Ele é o padrão de Deus, porque nele podemos encontrar todas as questões e resoluções que temos nas nossas vidas. Se a gente precisa de paz, ele é a paz. Se a gente precisa de socorro, ele é o socorro. Se a gente precisa do alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Se a gente precisa de água, ele é a água viva que vem do céu. Ele é a água que transborda dentro de mim, dentro de você. Jesus, ele é todas as tuas necessidades dentro da perfeição daquilo que Deus estabeleceu. Jesus é o nosso referencial. Jesus é aquele padrão o qual devemos olhar e seguir. Sabemos ali, semana passada eu falei dos princípios aqui. Então, dentro desses princípios que foi estabelecido em relação a Deus, Jesus está em todos eles. Jesus está presente em todos eles, porque Jesus é aquele que nos dá o equilíbrio, ele é aquele que nos transforma, ele é aquele que diante de um vício ele cura. Não há vício que ele não cure, não há câncer que ele não cure, não há doença que ele não cure, não há situação adversa na sua vida onde Jesus não tem resposta ou solução. Jesus, ele é a solução para todas e qualquer situação. Por isso que ele é o padrão de excelência de Deus. E Jesus foi dado a nós por Deus. Ele foi dado a nós de uma forma amorosa. Porque o Pai, no momento que Jesus foi ali crucificado, o Pai, por um momento, teve que se separar do seu filho ali, porque Jesus uma hora falou: passa de mim esse cálice, se for da tua vontade, mas não que não seja feita a minha, mas a tua. E ele permaneceu ali firmado, com morte de cruz. No terceiro dia ele ressuscitou, e logo que ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para fazer morada em mim, para fazer morada em você. Então significa que de alguma forma Jesus é o padrão de excelência, porque ele pode morar em mim, ele pode morar em você. E a partir do momento que a gente renuncia o nosso eu, a partir do momento que a gente renuncia a nossa vontade, a partir do momento que a gente, se anula,
né, as nossas vontades para viver a excelência de Jesus, nele há tudo, nele há bondade, nele há perfeição, nele há prosperidade. A medida com Deus é sacudida, transbordante e recalcada. Nada com Deus é pouco, tudo com Deus é muito. Ele é excelência, ele é um padrão de excelência, aonde eu e você, junto com ele, podemos fazer. Jesus é a nossa referência. E assim, tudo aquilo que você acha que não vai conseguir, se você pedir para Jesus entrar na tua vida, entrar no teu coração, aceitar Jesus como seu Salvador e colocar a sua vida em intimidade diária com ele, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te instruir naquilo que você precisa, ele vai procurar te alinhar dentro do corpo, diante das suas necessidades, ele vai te alinhar no espiritual, ele vai te alinhar na tua alma, tudo o que você precisa, Jesus estará ali te conduzindo. Às vezes a gente não consegue fazer algo sozinho, a gente tenta na força do nosso braço, a gente tenta de uma forma, de outra, a gente faz e quer fazer acontecer, só que não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não há solução, sem Jesus não há possibilidade de nada. Mas quando Jesus está conosco, quando aceitamos Jesus, quando temos Jesus como nosso padrão também, assim como é de Deus, pedindo para Jesus nos ajudar, ele nos capacita. A gente vê ali inúmeras vezes, eu lembro de uma passagem ali logo no início, em Gênesis, eu não sei dizer exatamente o capítulo, mas tinha um rapaz que o Espírito Santo veio sobre a vida dele e ensinou ele a manejar os materiais que precisavam ser colocados na Arca da Aliança. Ele não tinha conhecimento do ouro, de como derreter, de como fazer os detalhes, mas o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Então, antes o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele vinha em alguns momentos e se apoderava e visitava. Hoje, no Novo Testamento, nós somos a morada dele, nós somos a casa dele. Então, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, ele é vivo dentro de nós. A gente só precisa acessar ele através da palavra, acessar ele através de jejum, acessar ele através da comunhão diária, acessar ele fazendo aquilo que é certo diante daquilo que Deus nos pede, em obediência, porque tudo que Deus nos pede, em primeiro lugar, é obediência, como Jesus obedeceu ao Pai. Jesus, ele foi fiel, discípulo fiel, ele anulou a si mesmo, ele anulou a sua glória, ele anulou o seu poderio de Deus para se tornar humano, para se tornar como eu e você. A diferença é que ele não se contaminou, porque ele foi gerado através do Espírito Santo em Maria, e ali ele permaneceu em santidade até a sua morte. Todo o sofrimento da cruz que ele passou foi por mim e por você. Cada apunhalada que ele recebia, cada cravo que ele recebia nos pés e nas mãos, cada chibatada, aquela cruz, né, de espinhos sobre a sua cabeça, a lança transpassada do seu lado, todo o sofrimento, cuspiram em Jesus, humilharam Jesus, mas ele passou tudo isso por mim e por você. Ele passou essa humilhação, ele foi como um cordeiro mudo à cruz, para que eu e você pudesse ter acesso ao Pai. Ele fez tudo isso por amor, por amor. Jesus, ele fez isso por amor. Então aceite ele na sua vida, que ele seja o padrão da tua vida, que ele seja o padrão de excelência morando em você e que as suas escolhas sejam iguais a dele no dia a dia. A gente não é perfeito, a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas que a gente não permaneça caído ao chão, que a gente possa reconhecer a nossa fragilidade, que a gente possa reconhecer o nosso pecado e falar: Pai, isso daqui eu não sei lidar, Pai, eu não consigo colocar minha língua dentro da boca e não fofocar da vida do outro, me ajuda, porque isso desagrada o teu coração. Eu quero ser igual a Jesus, eu não quero falar mal do meu irmão.
Peça ajuda para ele, reconheça a sua dificuldade. Fala para ele: Senhor, eu sou viciado em jogos, eu não consigo me libertar disso, mas a tua palavra diz que você é presente, que você liberta de tudo e e qualquer situação. Então Jesus, entra na minha vida e eu renuncio esse vício. Em teu nome, me ajuda. Traz toda a sua dificuldade, traz toda a sua fragilidade e expõe aos pés da cruz. Assim fez Davi. A gente vê que Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou aquele homem. E aí, em vez de, quando o profeta foi falar para ele, ele não negou. Ele não fez como Adão e Eva, que falou: a culpa é da serpente, a culpa é da mulher. Ele não delegou a culpa das escolhas dele ao outro. Ele falou: sim, eu sou pecador mesmo. Eu admito a minha falha. Mas Jesus, eu te peço, não retira-te de mim. Não se retira de mim a tua presença. Ele falou: você pode tirar tudo que eu tenho, você pode tirar o reinado, você pode tirar meus filhos, você pode tirar minhas esposas, você pode tirar tudo que eu tenho, mas não retira o teu Santo Espírito de mim. E ali Jesus viu que ele não negou a fragilidade dele, que ele não negou o pecado dele, mas ele reconheceu, ele pediu perdão, ele se colocou aos pés da cruz. Que assim seja a minha vida, que assim seja a tua vida. Que toda dificuldade que você tiver, a qual você não tem controle, a qual você vive caindo dia após dia, a qual você tenta hoje, não consegue, amanhã não consegue, você coloca: Jesus, eu preciso, eu reconheço a minha falha, mas eu preciso que você me ajude, me ajuda, Pai. E aí, a partir do momento que você pede ajuda ao Pai, e você tem convicção de que Ele está ali presente, que Jesus está ali presente, convicto de que Ele é a resposta daquilo que você precisa, Ele vai te ajudar. Você vai ter que fazer a sua parte, mas Ele vai te ajudar a permanecer firme. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque Jesus é assim, Ele é amoroso. Ele veio para que eu e você tenhamos uma vida abundante diante do Pai. Ele é aquele que não quer que a gente viva na escassez, que Ele não quer que a gente viva em pecado, Ele não quer que a gente viva na iniquidade, Ele não quer que a gente viva dia após dia tropeçando. Pelo contrário, Ele falou assim: olha, eu vim para que você consiga vencer o pecado. Eu vim para que você saiba que eu morri e eu paguei o preço na cruz pelo teu pecado. Só que declara Ele a mim, reconhece Ele diante de mim, porque eu vou transformar e vou te conceder, como diz em Gálatas 5, os dons espirituais ali no sentido dos frutos que vêm do Espírito. Então Ele vai te dar o domínio próprio, Ele vai te dar a mansidão, Ele vai te dar o amor, Ele vai te dar todos os frutos, os quais a palavra dele diz, e esse fruto vai começar a ser gerado de dentro para fora, e aí as suas atitudes serão igual a Jesus. Eu lembro uma situação que eu passei ali, eu conto isso como um testemunho, porque às vezes a gente coloca a santidade na roupa. Claro que a gente tem que ter ordem e decência, a gente tem que saber a roupa que a gente usa para não fazer com que o outro peque. Não é às vezes pela roupa, mas é para não escandalizar. Mas eu lembro que eu estava ali com um vestido e ele era aqui no ombro, né? Só ficava essa parte aqui de fora, e de alguma forma a pessoa me falou ali: nossa, mas você vai nua desse jeito, né? E aquilo me feriu naquela hora. Eu falei: meu Deus, mas o meu vestido tá relando no pé, falta cobrir meu sapato. A única coisa que tava mostrando era o ombro, e aqui era tudo fechado. E aí aquilo me entristeceu, e eu fui lá para foi um aniversário, e aí eu fui para aquele aniversário e eu fiquei ali quietinha, moada no canto. E aí eu falava: Jesus, o Senhor não tá só na minha roupa, o Senhor não é o reflexo de um ombro descoberto, o Senhor é além disso tudo na minha vida. E eu lembro que eu tava ali quietinha, tinha umas 200 pessoas no aniversário, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, e aí de repente chegou uma senhorinha para mim e falou assim: moça, eu tava ali longe observando você e eu vi Jesus na sua face.
Irmão, quando eu recebi aquela palavra, o meu coração se alegrou, porque Jesus não é a roupa que eu visto. Jesus, ele é além daquilo que eu visto. Jesus é o brilho que tem que aparecer na minha face, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. E isso é comigo e é com você. Eu não estou dizendo para você escandalizar e nem usar roupas que façam com que o outro peque. Mas eu estou dizendo que às vezes o que é pecado para um, né, nesse rigor da religiosidade, Deus não está nisso, porque, né, aquela mulher nunca me viu. E ali ela falou, eu vejo Jesus na sua face. E aí aquilo alegrou muito o meu coração e eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei ali curtir o aniversário qual eu estava. Logo depois veio uma outra e falou, moço, o seu sorriso, eu vejo Jesus. Por quê? Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que resplandecer Jesus em nós e através de nós. E isso significa no nosso comportamento, nas nossas atitudes, naquilo que a gente fala, na maneira como a gente se porta, na maneira como a gente olha para o nosso irmão. A gente não pode julgar, porque Jesus não julgou, ninguém terá esse fim ainda de julgamento, mas ainda não aconteceu. Né? Ainda estamos como o advogado fiel que é Jesus pelas nossas causas, então que eu e você possamos resplandecer na nossa face, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas diárias, em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vai fazer, a gente escolha resplandecer Jesus, que Ele seja o nosso padrão, assim como Ele é o padrão de Deus, sabendo que Jesus, Ele veio por mim e por você, para que eu e você pudéssemos aceitá-lo como Salvador, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabendo que Ele vai fazer a ponte por nós ao Pai e que Ele nos leva a ter a vida eterna. Então tenha plena certeza disso, tenha plena convicção disso. Então aceite Jesus na sua vida se você ainda não tem. Faça a sua confissão de fé. Em nome de Jesus, deixe Ele entrar na sua vida e mudar a tua história. Deixa Jesus ser tudo o que Ele é, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jirê, né? Jeová Raá. Ele é o próprio Deus de diversas formas na nossa vida, porque o nome dEle tem poder nos céus e na terra para toda e qualquer transformação. Não importa qual seja o teu problema. Ele é a solução para tudo. Jesus é a solução para toda a situação da sua vida. Amém? Eu gostaria agora de orar com você. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por cada um que aqui esteve. Muito obrigada, Pai, por esta palavra. Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, porque eu tive um encontro verdadeiro contigo. O Senhor me impactou, Deus, com o teu amor. Eu sei, Pai, que em algum momento da minha vida, quando me apresentaram o Senhor, eu era uma pessoa religiosa, mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, quando eu fui impactada pelo teu amor, eu fui transformada dia após dia. E eu sei, Pai, que essa transformação na minha vida continuará até a tua volta, porque o Senhor estará me santificando a cada momento de intimidade, a cada momento de entrega, a cada momento, conforme a tua palavra diz, pegue a tua cruz e siga-me, né? Então, Jesus, eu tomei a minha cruz, eu falei, eu quero te seguir, eu te aceito como meu Salvador, e o Senhor mudou a minha história, e o Senhor muda a minha história dia após dia, sendo aquele que cuida de mim. Tu és o meu Abba, Pai, Tu és Jesus, a minha salvação, Tu és aquele que provê, Tu és aquele que me dá paz, Tu és aquele que está presente em todo momento. Eu agradeço, Deus, a Ti, por o Senhor estar vivo dentro de mim e eu poder falar daquilo que eu vivo hoje, falar daquilo que eu respiro, falar daquilo que é a razão da minha existência. O Senhor é a razão da minha existência. Eu vivo por amor a Ti, para Te agradar, para Te servir, para ser canal de bênção em Tuas mãos. E que cada um, Pai, que assiste essa live,
Que cada um, Pai, possa se colocar diante de Ti como uma oferta agradável a Ti, tendo o Senhor como padrão na vida delas, tendo o Senhor como Salvador, tendo o Senhor como tudo na vida dela, porque Tu és o ar que respiramos, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade que nos leva ao Pai. Então, Espírito Santo, que da mesma forma que eu fui impactada pelo Teu amor, pelo encontro contigo, o Senhor impacte, Pai, essa vida que ouve essa live, que o Senhor venha de encontro às necessidades dele, Senhor, que o Senhor venha de encontro a tudo aquilo que eles precisam. Se é Deus vício, que o Senhor derrube todo vício em nome de Jesus, que caia por terra todo vício, que caia por terra toda zombaria, que caia por terra toda a escassez, que caia por terra toda doença, que caia por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Se é vida, Pai, que o Senhor dê vida em abundância, que o Senhor venha com a verdade, que o Senhor venha trazer o Teu renovo, que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Senhor venha de encontro a cada um, de acordo com a necessidade de cada um, e que as pessoas Te sirvam, não, Pai, pelo que o Senhor pode fazer por elas, mas por quem Tu és, porque Tu és, Pai, a razão da nossa existência, Tu és, Jesus, a razão da nossa existência. Por isso que, Jesus, Tu és o padrão de Deus. Jesus, Tu és o padrão que estabeleceu aqui na terra para nós olharmos a Ti e fazermos conforme o Senhor fez, agirmos conforme o Senhor fez, não sozinhos, mas apegados a Ti, sabendo que o Senhor está dando passo a passo conosco, que o Senhor está dando cada passo de fidelidade, cada sim meu a Ti, cada renúncia do meu eu a Ti. O Senhor traz algo de Ti, Jesus. O Senhor traz algo que transforma as nossas vidas, que transforma a nossa história. E assim, Pai, eu declaro sobre a vida de quem assiste a Tua bênção, que o Senhor Jesus venha abençoar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha trazer os dons espirituais, que o Senhor venha, Pai, fazer com que os frutos do Teu Espírito brote dentro das pessoas e elas possam viver aquilo que a Tua palavra diz, porque Tu és o padrão dos céus, Tu és o padrão de Deus, Jesus, e que o Senhor faça morada em nós, que o Senhor venha com o Teu fogo, que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor venha com a Tua graça e com o Teu amor nos alcançar dia após dia, que as nossas escolhas diárias sejam ter comunhão contigo, caminhar contigo diariamente, que a gente possa buscar a Tua face e que a gente possa declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço cada um de vocês e eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Ah, não esqueçam de curtir, compartilhar, dá o seu like aqui, né? Tem também lá no YouTube, eu acabo colocando esse mesmo vídeo lá, que você também vá lá, que você curta, que você faça seu pedido de oração, que você, quanto mais curtida, mais pessoas vão sendo alcançadas por essa palavra, e da mesma forma que eu me coloco à disposição do Pai, para que Ele use a minha vida para levar Jesus a você, que com o seu dedinho, com um clique somente, você leve Jesus a outras pessoas. Amém? Deus abençoe cada um.